E aí, Jovinhos, tudo bem? Aqui é o professor Pedro Arthur, começando mais um vídeo meu aqui na internet, dessa vez para trazer uma novidade, meu novo projeto, Pedrinho Entrevista. Eu decidi criar esse projeto agora, aliando o meu estilo de vida de nômade digital. Vocês que me seguem aí nas redes sociais sabem que eu já estou viajando há um tempo. Agora surgiu a possibilidade de estar entrevistando vários professores, treinadores, pesquisadores por essas cidades que eu vou estar conhecendo, trazendo entrevistas, debates, que é isso que a gente está precisando aqui na internet, conteúdo inteligente. Então, vou iniciar esse projeto entrevistando o professor Rafael Ribeiro, um dos maiores treinadores do país, grande pessoa, enfim. Vamos lá conhecer ele, meu brother. E aí, como é que você tá? Tudo bem? Massa! Essa primeira entrevista, eu chamei o Rafael, professor que está morando aqui em São Paulo, né, Rafael? Só que o Rafael, ele é, na verdade, natural de Salvador, Bahia. O pessoal lá é firmeza, né? Sim, com certeza. Rafael, ele tá morando quanto tempo já aqui, Rafael? Eu vim para São Paulo em 2015, então já se vão 3 anos, né? Pode crer. E aí, tu tá trabalhando agora aqui com a preparação? Em São Paulo eu tive a oportunidade de trabalhar com 3 campeões mundiais de jiu-jitsu. E como eu fui atleta de jiu-jitsu, então essa hoje é uma das coisas. O jiu-jitsu te motivou em grande parte também vir pra cá, não foi? Sim. Dentro do Brasil hoje, o São Paulo é o celeiro. Sim. E na verdade hoje aqui o business funciona aqui. A gente tem 2 polos hoje de jiu-jitsu muito bem definidos no mundo, que é São Paulo e Califórnia. Sim, para várias coisas na verdade, né? Não só pro esporte, mas pro treinamento também, pro acesso a os congressos, exatamente, cursos, muitos bons profissionais. Exatamente. Acesso a dados, acesso à comunicação, a tu conseguir debater com mais pessoas, isso gera uma inovação do conhecimento, que é o que a nossa área está precisando bastante, que é o que a gente vai falar também sobre essa questão de inovar a análise dos dados, a aplicação prática desses dados no nosso dia a dia. O grande problema atualmente, as pessoas olham os dados que estão presentes na literatura ou até os próprios dados de competição e são muito tendenciosos nessas análises, não é verdade? Hoje eu costumo dizer que a gente tem profissionais de laboratório hoje. Então, a educação física passou por uma remodelação na última década e hoje a gente vê todo mundo falando que a gente faz prática baseada em evidência. Mas qual a qualidade dessa evidência e qual a aplicação prática dessa evidência? Você às vezes pega um artigo e toma como verdade absoluta, mas você analisou a amostra era homogênea, você analisou o trato estatístico, porque quando você começa a entender estatística um pouco, sim, a gente percebe que na verdade estatística é a arte de enganar os outros através dos números. Então calma lá. Mas, brincadeiras à parte, mas a gente esclarecendo essa afirmação que eu acabei de fazer, na verdade, com a estatística você consegue fazer alguma coisa, dar mais ou menos resultado de acordo com o trato estatístico que você dá. A ideia é que ela seja imparcial. O problema é quem conduz isso. A estatística, ela em grande parte, ela é utilizada para descrever a realidade de uma forma mais aproximada possível. Números. Mais aproximada possível. A questão é como tu analisa isso, entendeu? Então, por exemplo, tem gente que tem uma determinada prática profissional e é tendencioso na análise desses dados quando ele vai avaliar a literatura científica, porque meio que tem um conflito com o que ele faz profissionalmente falando, entendeu? Perfeito. E aí, esse é o grande problema hoje. Eu costumo dizer que essa tua afirmação aí geral nada mais é de que o problema nunca é do método, o problema é sempre do profissional. Exatamente. Todo método pode ter, do ponto de vista, falhas e pode ter coisas que dão sucesso. Agora, aonde é que você tem que identificar a falha e aonde é que está o ponto positivo de cada coisa? Então, eu sempre costumo dizer, a culpa de coisas equivocadas nunca é do método, é sempre do profissional. Exatamente. Ei, e eu nem falei pra vocês, só uma vez aqui. Ontem a gente veio gravar, gravamos 1 hora aqui, ó, gravamos. Tudo bem, vamos ver como é que ficou, né, Rafinha? Chegou lá, o microfone tava desligado, velho. E a gente, putz... Quando a gente fala sobre performance esportiva, de alguma forma também a gente está falando de melhora da composição corporal do atleta, né? O treinador que alta performance, ele também tem que estar muito preocupado com a composição corporal. E o que surge dentro disso é a prática do treinamento voltado em alguns momentos para o emagrecimento, para a hipertrofia muscular, né? Para ir depois outras capacidades físicas, força, potência, depois a parte tática. E o que tu entende assim que pode ser interessante para os atletas como estratégia de treinamento para estar regulando a composição corporal deles antes do treinamento, ao longo da competição, enfim, durante todo o planejamento de treinamento? A gente tem que estar ciente primeiro que
Percentual de gordura não está diretamente relacionado à performance. Certo. Ela pode estar correlacionada por N motivos, mas não é aquele cara que vai estar com o menor percentual de gordura que vai ser campeão e quem está com maior percentual não. E a gente tem diversos exemplos no esporte. Eu particularmente trabalho, o público maior é o Brazilian Jiu-Jitsu, é uma modalidade esportiva de combate que obviamente é dividido por categorias de peso. Categorias de peso, a gente tem diversas estratégias também para ir controlando isso ao longo do tempo. Inclusive eu escrevi uma matéria, eu sou colunista da Gracie Magazine, que é a maior revista hoje de modalidades esportivas de combate do Brasil. Eu sou responsável pela coluna de alto desempenho da revista. E eu escrevi justamente isso, a coisa sobre o peso da balança na influência da performance. Então, aqueles atletas que ficam com o peso sempre um pouco acima e tem que fazer reduções drásticas na semana da competição, que é uma semana que os treinadores chamam de polimento ou taper, que é uma semana de regeneração de tudo aquilo que você está fazendo. A semana fica prejudicada por essa dieta. Então é muito comum a gente ver atletas no dia da competição rendendo muito aquém do que poderia render, justamente por conta dessa coisa da redução do peso, né? Então nas artes marciais isso é muito comum, os atletas perdendo muito peso nas vésperas. Tem uma modalidade mesmo, que é a luta olímpica, teve morte de atleta juvenil em campeonatos mundiais tentando bater peso. Desde comprometimento cognitivo na hora da competição, até mesmo comprometimento da parte aeróbica. Então o que é que eu costumo dizer? Se mantenha no peso, ou próximo ao peso, próximo da competição, para chegar na competição você estar bem e não precisar fazer esse tipo de coisa. Aeróbio ou HIIT? Qual é o melhor método de treinamento cardíaco para estimular o emagrecimento no teu ponto de vista? Aí eu respondo com a mesma resposta que eu faço para todas as outras perguntas. Depende. Depende de quem é você, depende das estratégias que você melhor se adequa. A literatura mostra que o HIIT realmente tem a coisa do time efficient. Então, por exemplo, eu mesmo não gosto de fazer exercícios mais prolongados, coisas mais demoradas. Então eu tenho uma melhor afinidade com os exercícios intervalados de alta intensidade. Até porque as modalidades que eu pratico, que é surf e jiu-jitsu, elas têm características realmente intermitentes. Os trabalhos hoje de HIIT mostram que 4, 8, 12 semanas eles dão resultados bem interessantes. Mas com 16, 20 semanas a gente já começa a complicar. Eu acredito que você pode fazer ciclos entre 4 e 12 semanas, mesclando o intervalado com o aeróbico. O aeróbico de moderada intensidade. Então, por exemplo, contínua. Exatamente. Por exemplo, vou pegar olha como o planejamento é uma coisa bem interessante. A gente está no mês de julho. Então, um aluno te contrata agora. Então, vamos fazer o lastro dele ou a base dele. Então, a gente vai trabalhar julho, agosto e setembro um aeróbico mais de moderada intensidade. Quando chegar outubro, novembro e dezembro, a gente trabalha um pouco mais de treinamento intervalado ou migra para o treinamento intervalado. Por quê? Porque aí dezembro já vai estar mais próximo do verão, que todo mundo quer ir para a praia, quer botar uma sunga, quer botar um biquíni. Já tem um resultado. Exatamente. Então, o que é que eu acredito hoje, eu uso isso na minha metodologia. Eu faço ciclos, ou 2 ou 3 mesociclos, ou 1 mesociclo de cada coisa. E, por exemplo, se eu vou passar 3 meses trabalhando com HIIT, eu não preciso trabalhar HIIT 4 vezes por semana. Eu trabalho 2. Exato. E aí dou mais uma prioridade a um treino resistido. E aí vai depender também muito do aluno, né? A gente está falando assim, pessoal, mas assim, depende muito. Eu dei apenas um pequeno exemplo de como eu gosto de trabalhar. Eu não tenho dúvida também que tu possa, de repente, apresentar esse planejamento de uma outra forma. Para um outro aluno, enfim, né? Trabalhando... Isso, porque a ideia é que aquele tipo de estímulo melhor combine com você naquele momento. Porque às vezes, por exemplo, o aluno inicia contigo, só que ele já treina. E para ele, naquele momento que iniciou contigo, reduzir a quantidade de volume semanal para ele vai ser melhor, que é o que acontece muito também. A maior parte dos alunos chegam com um treinamento assim, ó, brutal. Você quer ver uma coisa? E a finalidade que eu tenho vou diminuir a quantidade de treino. Muita coisa. E aí prescrevo essa coisa da aderência. Então, as pessoas que viajam demais, porque, você quer passar um treino de 1 hora, e alguma coisa. Então, as pessoas às vezes estão em viagem, isso e aquilo. Você faz um treino ali que vai demorar 10 minutos de mobilidade, 10 minutos de intervalado, e o cara já mata o treino em 20 minutos.
Então, antes dele começar a sessão, ele pensa, pô, eu vou matar esses 20 minutos e acaba logo. Para um cara que está preocupado com viagem, com trabalho, está dormindo em hotel, estudo e aquilo, que não precisa ir para academia, precisa pegar carro, talvez isso se adeque melhor. Mas tem, por exemplo, aquele cara que acabou de ter uma separação na vida. Então aquele cara está precisando ir para um ambiente, para socializar. Então eu prescreveria um treinamento mais volumoso, para ele ficar numa academia um pouco mais tempo. Então, por exemplo, aí você bota séries maiores com menos intensidade, para ele poder passar mais tempo na academia e ele poder ocupar a cabeça dele de maneira diferente. E outra, tem gente que gosta. Exatamente. É esse ponto que eu sempre, debato muito nas redes sociais. As pessoas acham assim, dura menos tempo, melhor. Isso é uma coisa que não entra na minha cabeça. O ideal, tanto musculação quanto exercício cardio, é tu prolongar uma determinada estratégia na tua vida. Se tu consegue manter essa estratégia, se tu consegue sustentar essa prática de exercício físico, tu vai ter sucesso, seja para emagrecer ou seja para ser campeão do mundo. Eu sei que tu viaja bastante, aí tem viajado bastante nesses últimos anos, tem ido para os Estados Unidos, para a Califórnia, tem ido lá para o Sudeste Asiático também, tem ido lá para Bali, tá dando altos rolês aí. Assim como tu viaja muito, teus atletas também estão viajando muito também, e a gente entende que evidentemente existem diversos fusos horários, e isso talvez possa influenciar negativamente, talvez não, né? Influencia negativamente, se tu não levar essa variável em consideração, a performance do atleta, até mesmo a tua performance, né, a performance humana, ela acaba sendo prejudicada. Tu, enquanto treinador, tem alguma estratégia que tu gosta de utilizar? Tem referências também? E aí, quando a gente fala sobre jet lag, a gente está falando sobre o sono, também está diretamente associado. Queria saber um pouco mais do que tu pensa sobre isso. A gente tem hoje no Brasil um dos maiores pesquisadores no mundo de sono e treinamento, que é o professor Marco Túlio de Mello. Então, quem puder conhecer os trabalhos do professor, eu sugiro dar uma pesquisada. A gente aqui tem algumas coisas hoje que as pessoas não têm uma educação do sono muito boa. Então, às vezes tem gente que não tem resultados expressivos porque não está tendo uma educação do sono boa. Então, eu tenho pessoas comuns e atletas de alto rendimento que a gente precisa interferir nisso. Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, o horário que você dorme, o horário que você acorda, a gente já começa a ver por que você está dormindo 1, 2 da manhã. Geralmente as pessoas chegam em casa, tem alguma coisa para fazer, aí entram nas redes sociais, no celular, às 10, 11 horas da noite, e ali parece que se perde no tempo, a televisão. Então a primeira coisa que eu peço para a pessoa fazer é que realmente quando chega às 9 horas da noite, tente já não mais pegar em celular, não tente mais ver televisão. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa é que todo celular, hoje os Androids, os iPhones, eles têm uma função chamada a Night Shift. Qual é essa função Night Shift? A luz fica marrom. Então ela tem umas melhores ondas que se assemelham mais ao sono, né? Que é a luz que é emitida azul, que deixa seu cérebro mais disperso. Sim. Exatamente. Uma outra coisa é um aplicativo que eu uso também no celular, que é gratuito, tanto para iOS quanto para iPhone, para Android, desculpe, que é o Sleep Better. Você liga ele, coloca debaixo do travesseiro e ele, através do seu movimento, ele sabe se você está no sono profundo, no sono leve ou acordado. Claro que isso é uma medida muito aquém do que é o padrão ouro, mas pelo menos dá pra gente ter uma noção de como é que está o seu sono durante a semana e dá pra gente mapear. Grande parte das pessoas tem problema realmente com o sono, e o sono pode atrapalhar desde a cognição no outro dia, ao apetite e até mesmo da hidratação, da reidratação dos discos vertebrais. Então o sono realmente hoje não é uma coisa fácil, mas requer uma certa disciplina. Então o que é que eu peço para os meus alunos? Eu quero que eles desenhem um passo a passo do que é que eles vão fazer durante a noite, para a gente ver o que é que isso sugere, para ver o que é que ele pode fazer para melhorar. Em relação ao jet lag, o primeiro ponto é o fuso horário. A gente vai pegar um voo internacional e vai chegar no destino final de manhã ou de noite. Porque se chegar de noite, a gente tem que chegar com sono para dormir. Se chegar durante o dia, não pode dormir. Então, a depender da hora que você vai chegar, você monta uma estratégia para você chegar lá com sono ou sem sono. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é clima.
terceira coisa é a comida de avião que você vai comer, que hoje você pode pedir comida sem sódio, principalmente para esportes onde dependam do peso. É uma opção que o passageiro tem. O que você vai fazer nas escalas? Você está em conexão, então você pode fazer, por exemplo, você vai passar algumas horas, 4, 5 horas em conexão, então você pode faz uma liberação miofacial no corpo, faz uns exercícios de mobilidade para deixar o corpo soltinho. Durante o voo, você pode fazer, por exemplo, dorsiflexão e plantiflexão. A cada 2 horas você faz umas 50 repetições. E uma das coisas que eu gosto bastante, eu peço para todo mundo fazer, que são o uso de meias de compressão. Então, por exemplo, agora recentemente eu voltei de Bali, da Indonésia. Só que eu estava na Califórnia, eu fui para a Califórnia para o Mundial de Brasília Jiu-Jitsu. E da Califórnia eu fui para a Indonésia. Só que eu voltei primeiro para a Califórnia para vir para o Brasil. Então esse processo aqui demorou exatos 71 horas. E o que foi que eu fiz dessa vez? Eu me usei como cobaia, obviamente. Então eu botei a meia na perna direita e não coloquei na perna esquerda. E quando eu cheguei aqui em São Paulo, quando eu tirei a meia, você vê uma diferença absurda. A direita estava um pouco inchada, a esquerda estava parecendo que eu estava com trombose. Louco. Então é bem louco isso. Tive um atleta que lutou 3 semanas consecutivas, em 3 países consecutivos, pegou 14 voos em 16 dias. Então como é que você eleva ou mantém a performance desse atleta nas 3 competições? Porque ele ganhou as 3. Eu passei 2 horas escrevendo a estratégia de jet lag para a gente controlar durante todos os dias, entreguei para ele. Então esse era o esqueleto original. E todos os dias a gente falava bastante no telefone através de feedback, porque treinamento tem que ter feedback. É isso aí. Então é isso, pessoal, o primeiro vídeo da saga Pedrinho Entrevista vai finalizando. Queria agradecer muito a participação do meu amigo aqui, Rafael Ribeiro. Não tenho dúvida que a gente iniciou da melhor forma possível esse projeto. Se vocês curtiram, não deixem de comentar aí embaixo, de mandar o feedback. Se vocês estão assistindo no YouTube, não deixem de curtir aí o nosso vídeo, de compartilhar com os amigos de vocês. Além disso, de acessar as redes sociais do Rafinha também, ele divulga muito conhecimento lá nas redes sociais dele, vai estar aparecendo aqui na descrição do vídeo. Queria agradecer muito a participação do Rafinha, queria também dar uns minutos aí para ele falar o que ele achou da nossa entrevista, o que ele pensa aí, uma sugestão, uma dica final aí para todo mundo que está assistindo. Primeiro, parabéns, né, velho? Essa iniciativa é bem interessante. A gente já vem conversando há algum tempo e eu também tenho essa coisa de viajar bastante, é muito curso, seminário, é viagem com os atletas. Então a gente tem essa vida de ir para lá e para cá, você vê que toda hora a gente desencontra, isso tudo e aquilo. Então eu acho que isso é uma maneira também de você aproveitar o estilo de vida que você tem. Então se você está toda hora em um lugar diferente, você pode sim, liga para um amigo, troca ideia sobre treinamento, conhece pessoas, conhece realidade, porque todas essas influências acabam entrando na sua maneira de prescrever. Por exemplo, tem um exercício que eu uso de alongamento dinâmico para braço que eu aprendi na natação com 10 anos de idade. Pode crer. E hoje nós somos frutos de todas as nossas influências ao longo da vida. Eu coloco muito a engenharia dentro do treinamento, a arquitetura, que foram cursos de faculdade que eu cheguei a fazer pelo menos metade de cada um. Então todas essas influências que a gente tem, a gente acaba colocando no treinamento. Sim. Então essa é a dica que eu dou para todos vocês que estão aí em casa. Peguem o máximo de influências possíveis e tentem aplicar naquilo que vocês fazem. Então não é porque você veio de dança, ou você veio da área de economia, ou você veio da área de advocacia, e que você hoje está adentrando na área de treinamento, ou mesmo na área de performance, que você não pode usar todo aquele background que você já tem para poder acrescentar, ou ter uma visão diferente do treinamento. Eu acho que é aí que está o grande barato. Queria agradecer também pelo convite a você e desejar boa sorte nessa sua caminhada aí, brother. Então, pessoal, até o próximo vídeo. Não esquece de curtir, compartilhar, seguir a gente nas redes sociais aí. E é isso aí. Falou!